Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar dos mercados da carne suína, bovina e também de frango. Eu vou conversar com Paulo Junqueira, ele é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e também da Assovale e é sócio conselheiro da Agrotalk Experience. E nós vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer em São Paulo, que é o Agrotalk, no dia 11 agora deste mês. E também nós vamos falar da importância da representatividade no agronegócio. Eu vou comentar da safra de soja 23-24, que está com seu plantio basicamente concluído. E você vai ver que as exportações de carne suína para o México foram suspensas repentinamente por aquele país. Vou conversar com Nara Lídia Oliveira dos Santos Turra. Ela é advogada especialista em direito civil e ela atua nas áreas cíveis e empresarial. E nós vamos falar de contrato de venda futura, uma prática muito comum no meio agropecuário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safra de soja 23-24. Com o plantio da safra brasileira, basicamente na reta final, a Datagro Grãos revisou seu levantamento sobre a renda dos produtores no Brasil para o ano que vem. O resultado ainda sinaliza mais uma temporada remuneradora para a maioria, embora possivelmente aquém dos excelentes desempenhos de 2021 e 2022 e até mesmo do razoável ano 2023. De acordo com a Datagro, a combinação das variáveis que determina a lucratividade bruta, definida através da relação entre a receita obtida e os custos de produção, deve render mais uma vez para o lado positivo. Segundo a Datagro, a amplitude irá variar de estado para estado, a depender dos resultados obtidos em termos de produtividade média, sendo decisivo em um ano de irregularidade climática como o desta nova safra. Os custos operacionais de produção da safra 23-24 nos três principais estados produtores do Brasil, Mato Grosso, Paraná e Goiás, devem registrar expressiva retração. No entanto, vale considerar que essa redução acontece ante uma base muito elevada, após fortes aumentos nas safras 21-22 e também 22-23. Porém, no lado limitante, a análise da Datagro considera a expectativa de produtividade média razoável, mas abaixo da do ano passado. Mesmo com o bom nível tecnológico dos produtores de soja, a influência de um fenômeno El Niño de forte intensidade vem trazendo impactos devido à irregularidade das chuvas, com excesso de precipitações no centro-sul e também escassez no centro-norte. E agora você vai ver que as exportações de carne suína para o México, elas foram suspensas repentinamente, porque aquele país, o México, decidiu suspender as exportações de carne suína proveniente aqui do Brasil após contestações de produtores locais sobre os procedimentos adotados para a abertura do mercado dessa proteína para aquele país. A Associação de Proteína Animal, a BPA, ela expressou seu pesar em relação à decisão proferida pela Justiça mexicana, que resulta na interrupção das importações de carne suína brasileira. Essa medida impacta negativamente a oferta de produtos para a população mexicana, especialmente em meio a um período de crise inflacionária no país. O México, como um dos maiores importadores globais de carne suína, atende 48% da sua demanda por meio dessas importações, sendo que 90% desse volume
provém de um único fornecedor. No cenário internacional, o Brasil vinha atuando como uma alternativa importante para os parceiros mexicanos, suprindo as necessidades da indústria de processamento local e agregando valor à economia mexicana. E, diante dessa situação, a ABPA se compromete a apoiar o governo brasileiro nas negociações para fornecer informações às autoridades mexicanas, buscando o restabelecimento do fluxo de embarques de carne suína para o país da América do Norte. Segundo a BPA, tanto as autoridades mexicanas quanto as brasileiras seguiram rigorosamente os procedimentos estabelecidos para o início dos embarques e os produtores brasileiros estão em total conformidade com as regulamentações sanitárias do comércio. Até o momento não foram identificados problemas sanitários nos carregamentos brasileiros. E agora eu vou conversar com Nara Lídia Oliveira dos Santos Turra. Ela é advogada, especialista em direito civil e atua nas áreas cíveis e também nas áreas empresariais. E nós vamos falar de um tema importante, muito importante. Nós vamos falar de contrato de venda futura. Doutora Nara Lídia Oliveira dos Santos Turra, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante, né, num estado eminentemente agropecuário. Tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Doutora Nara Lídia, a senhora trabalha com contrato de venda futura e essa safra agora, a 22-23, foi meio complicada. Muita gente teve prejuízo, queda no preço, muita gente deixou, às vezes, até de cumprir o contrato, porque a pancada foi muito forte, ninguém esperava. Mas essa situação de não cumprir o contrato por parte do produtor, ela pode acontecer? Ela é viável? Ela está dentro de alguma regra quando a gente faz um contrato com uma trading, um contrato futuro? O contrato de venda futura de grãos é um contrato extremamente importante para a agricultura, mas, como qualquer outro contrato, há riscos. Então, o fundamental para que o produtor rural ele não tenha essas imprevisibilidades de descumprimento de contrato é ter uma boa assessoria jurídica, para que ele possa analisar, mas isso não impede que possa haver o descumprimento deste contrato. Havendo o descumprimento do contrato, o melhor é tentar uma negociação extrajudicial, que seja com a trade, com a cooperativa de créditos, fundos de investimentos, para se chegar aí numa melhor solução amigável para ambas as partes. Mas, infelizmente, isso não acontece todas as vezes e algumas vezes tem que se socorrer ao Poder Judiciário para resolver essa demanda do descumprimento do contrato. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque nós tivemos esse ano, vamos dizer, atípico. Eu digo sempre aqui no programa que o setor agropecuário é uma indústria a céu aberto. Não tem como você controlar e nós dependemos, queira ou não, de água e também de sol, né? Só que esse ano a coisa foi o contrário, nós não tivemos, foi chuva. E agora nós estamos tendo um problema seríssimo esse ano, que é a falta de chuvas e que está impossibilitando muita gente até de plantar em algumas regiões. Então, aí muita gente que já fez contrato, eu vou colher lá para o mês de fevereiro, março, eu vou vender para você, faz o contrato e a coisa acaba não dando certo. Então, existe, por exemplo, no contrato, como a gente colocar que poderá ter um problema, ou excesso de chuva, ou falta de chuva, enfim, qualquer intempérie, isso é válido? Então, essas questões podem ser negociadas entre comprador e devedor. Antes de assinar o contrato. Antes de assinar o contrato, porque após a assinatura do contrato, o Poder Judiciário, como você bem disse, como o agronegócio é uma indústria a céu aberto, algumas questões de imprevisibilidade, na realidade, se tornam previsível, como as questões climáticas, quebra de safra, pragas. Isso daí
é voltado para o próprio risco da atividade. E acaba que o Poder Judiciário não reconhece isso como imprevisível. Por isso que o assessoramento jurídico é importante, para que se possa negociar cláusulas que vá resguardar tanto o comprador como o vendedor. E no caso da senhora, a senhora que trabalha lá no CCS Advogados, a senhora é uma especialista nessa área, existe viabilidade, por exemplo, de uma pessoa, antes de fazer um contrato, vocês darem todas as informações necessárias, falar, olha, não, você tem que fazer assim, 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 para evitar lá na frente um problema muito sério. Nós temos também esse assessoramento, ele é importante, mas ele não é mágico, né? Aí é que está o problema, né? Ele não é mágico, então tem que se tomar muito cuidado com essas fórmulas mágicas. Mas com o assessoramento, com a análise do caso concreto, da necessidade do produtor, pode-se fazer, sim, um assessoramento personalizado e que vai resguardar o máximo possível de futuros riscos. Porque a gente sabe que uma trading, quando ela vai fazer um contrato, ela já vem com a coisa tudo prontinha, ela tem um corpo jurídico fantástico. Agora o produtor não, às vezes ele é sozinho, é só ele, para resolver todo o problema. Tem que plantar, colher, vender, enfim. Administrar. E administrar, então não é fácil. Esse negócio, não, eu estou resguardado, o pessoal lá é gente boa, é gente... Bom, é boa até enquanto a coisa está dando certo, porque a hora que virar o barco... Porque, na realidade, eles prestam um serviço. O serviço deles é com relação a essa venda. Agora, cabe ao produtor rural ele se precaver também em relação às suas próprias necessidades. E tem como, né? E tem como. E ainda bem que, com a evolução da agricultura, nessas tecnologias que estão sendo implementadas, o produtor rural ele está verificando que ele precisa de uma boa administração. E a administração também está englobada em um bom assessoramento jurídico. É verdade. Então você que plantou soja, que plantou milho, que vai fazer uma venda futura, que está pensando em fazer e ainda não fez, procure o pessoal certinho. Esse negócio de que, não, a gente sabe tudo, a gente entende, nós estamos acostumados, não é bem assim. Muitas leis a gente não sabe como é que a coisa funciona lá no jurídico, lá na frente mesmo. Então seria interessante você ter o contato de uma pessoa que entenda dessa área, que entenda de toda a parte jurídica, para que você durma tranquilo. Porque dormir com a cabeça quente é a pior coisa do mundo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal da CCS Advogados. O telefone de lá é o 62... é o 3321 1616 ou então 99223 3248. Entre em contato, pergunta, que é melhor você estar por dentro de tudo que vai acontecer do que ter uma surpresa lá na frente. É mais ou menos isso, né? Não tem a prevenção contra pragas? Tem. Também podemos ter a prevenção contra futuros riscos de um contrato. Que conselho a senhora dá a um produtor que está nos acompanhando agora e que está pensando em fazer um contrato futuro? Uma venda futura? Primeiramente, procurar uma assessoria jurídica e, caso isso não seja possível, que você faça um planejamento o mais próximo da sua realidade, tanto com relação à sua área de plantio, como à sua capacidade econômica. Por mais que sabemos que essas vendas futuras são para financiar a próxima safra, ou até mesmo lucro, o planejamento é a chave do negócio. Não tem como fugir disso aí. Não. Não tem como. Doutora Nara Lídia Oliveira dos Santos Turra, advogada especialista em direito civil e também nas áreas cíveis e empresarial, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E você que está aí pensando em fazer uma venda futura, muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Ninguém paga almoço, não dá um almoço de graça para você. Pode ter certeza absoluta, né? Isso é verdade. Doutora Nara, muito obrigado pelas informações. Eu acho que valeu pra caramba. E eu espero que você aí que vai vender faça bons negócios. Obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia. E depois do intervalo, nós vamos comentar dos mercados da carne suína, bovina e também de frango. E eu vou conversar com Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e também da Assovale.
e nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer em São Paulo. Nós voltamos já, é um minutinho só. Bom, né? Nesse episódio, a gente vai saber quem segue para a semifinal. Boa viagem. Boa viagem. Vamos embarcar nesta viagem. Tá sentindo o gostinho de final? Eu tô preocupada. Nessa fase, é preciso manter o forno quente e a cabeça fria. Quer dizer que se você pudesse até eu, você excluiria daqui? Tião, mas eu queria você me assistindo lá de casa. É bom tomar cuidado, porque agora que eu sei, acabou a amizade. Que amizade? A gente tá com os 5 melhores da competição, não tem como dar errado. Bake Off Brasil. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. O fim de ano chegou e a 99,5 FM entra nesse clima mágico para deixar sua ceia ainda mais gostosa. Na promoção Cestão de Natal, você concorre a dezenas de cestas natalinas da GA Brasil. São lindos baús recheados de delícias. E tem mais, cada cestão leva junto uma ave super frango Felicitar para deixar sua ceia perfeita. Promoção Cestão de Natal 99,5 FM. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. GA Brasil. Cestas Natalinas 2023. Espetáculo de Natal Araguaia Shopping. Venha visitar o Papai Noel e se encantar com nossa decoração. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. No nosso boteco só toca as melhores. Eu tô percebendo. César Menotti e Fabiano. Guilherme Santiago. Tem também show de humor com Rogério Morgado e Rodrigo Capella. E ainda, uma receita especial. É o feijão do Santi. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar dos mercados das carnes suína, bovina e também de frango. As condições climáticas ligadas ao El Niño exigiram atenção no primeiro trimestre para o mercado da proteína animal, especialmente devido às chuvas acima da média nas regiões sul e sudeste, que abrigaram cerca de 27% dos bovinos. Essa influência pode impactar as cotações da ração, prejudicar a entrega de animais para a redução e afetar a chegada de insumos para a produção. Além disso, desafios relacionados a fatores geopolíticos, riscos sanitários e poder de compra da população continuaram a influenciar o setor. O Rabobank estima que um aumento recorde aí de 1% a 2% na produção de carne bovina no próximo ano, impulsionado pelo mercado internacional. Expectativas de aumento nas importações chinesas e a recuperação do consumo no Brasil, projetada para melhorar de 0,5% a 1,5%. Quanto à carne suína, prevê-se uma desaceleração no ritmo de crescimento da produção mundial,
apesar das expectativas de preços competitivos no mercado externo e também do aumento na demanda chinesa. O principal desafio persiste no mercado doméstico, onde a inflação dos alimentos pode impactar o consumo, embora tenha melhoria este ano com o consumo de produtos processados e embutidos. A oferta de carne bovina vai continuar a desafiar a competitividade da carne suína, não apenas devido à menor diferença de preços, mas também pelo apelo cultural de grande parte da população. Wagner Yanagusawa, ele é analista de proteína animal do Rabobank, ele está projetando um novo aumento de 3 a 4% na oferta de carne suína no próximo ano. Em relação ao frango, prevê-se outro ano de expansão na oferta e demanda impulsionado pela competitividade brasileira em termos de preço e pelo potencial de manter os níveis de exportação. O principal desafio do setor deve estar relacionado às questões sanitárias, como a gripe aviária devido à baixa previsibilidade. E agora eu vou conversar com Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e também da Assolvale. E ele é sócio conselheiro do AgroTalk Experience. A Assolvale é uma associação rural do Vale do Rio Pardo. E nós vamos falar da realização do AgroTalk Experience em São Paulo, que vai acontecer agora no dia 11 deste mês, e a importância da representatividade no agronegócio. Paulo Junqueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Está tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando para todos aqueles que assistem a TV Agro, Antônio. Estamos aqui para falar de uma experiência maravilhosa que nós já tivemos no Jockey Club em São Paulo, e agora nós vamos ter o segundo evento, que no primeiro dia, no dia 11, vai ser na Sociedade Hípica Santo Amaro, e no dia seguinte nós vamos ter um almoço também no Palácio Tangará. Bom, Paulo Junqueira, qual é o objetivo do AgroTalk Experience? O que busca isso aí? Maravilha, união dos produtores do agro de norte a sul, troca de experiências. Nós vamos ter pessoas excepcionais palestrando, nós vamos ter o nosso grande amigo Paulo Hermann, que vai falar da pujança, da sustentabilidade também do agronegócio do nosso país, que é a mola propulsora que nós temos aí na nossa economia. Nós vamos ter a produtora do Piauí, a Anne Sanders, da Fazenda Progresso, que faz um trabalho excepcional. O Gustavo Espadotti, da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que mudou o cenário de produção do nosso país, juntamente com o nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, que Deus o tenha, que fez um trabalho maravilhoso para o agro nacional. E também nós vamos ter a Letícia Cavanami, que é diretora de sustentabilidade e negócios agrícolas da Cargill. Vai ser uma coisa excepcional. O primeiro foi maravilhoso. Nós vamos ter aí um upgrade, digamos assim, nesse segundo evento, em quantidade de pessoas. Então nós vamos ter ali reunido o PIB do nosso país e pessoas extremamente capacitadas para trocar ideia e para, sem dúvida alguma, passar o conhecimento delas para todos que estiverem presentes. Esse evento vocês estão contando com aproximadamente quantas pessoas, quantos participantes? O primeiro evento passou um pouco de 100 pessoas e esse a gente acredita que vai ter algo em torno de 50% a mais, Antônio. Então já está crescendo bastante, né, o evento, e para o ano que vem a gente vai ter surpresa. Quem sabe a gente faz um novo encontro em Ribeirão Preto, né, a minha terra natal, por conta da AgriShow, que já tem data marcada para acontecer na primeira semana de maio. Bom, todos nós sabemos que a mola mestra da economia brasileira se concentra basicamente no setor agropecuário brasileiro, que realmente congrega, basicamente todos os setores estão em volta do setor agropecuário brasileiro. E nós temos agora uma mudança de governo. Essa mudança de governo parece que não está assim, indo de encontro como outros governos foram de encontro com o agro. O senhor acredita que que o agro poderá sofrer algum problema com o atual governo ou não?
Não tenho dúvida que sim. Infelizmente, é uma tristeza muito grande falar desse assunto. Nós ainda estamos colhendo o resultado positivo do governo anterior e, lamentavelmente, por enquanto, o atual governo vem, na realidade, demonstrando uma certa aversão ao agro, com vários assuntos aí que ocorreram. Nós temos o marco temporal, nós temos o apoio à invasão de propriedade, ida de Stedley para a China. É um assunto muito delicado, mas eu espero e gostaria muito que o atual governo mudasse diametralmente o rumo que eles estão tomando em relação ao agro, porque se por um acaso isso não acontecer, eu acredito que, infelizmente, o nosso país vai estar fadado ao insucesso. Agora, será que isso, na visão do senhor, o senhor é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, uma das regiões, vamos dizer assim, mais ricas na produção de cana, na produção principalmente de etanol, e nós estamos vendo que o país parece que ele não freou, ele está dando uma marcha ré. Isso não é bom de jeito nenhum, né? De forma alguma, Antônio. O estado de São Paulo é o primeiro produtor da matéria-prima de cana-de-açúcar, né? Uhum. Aproximadamente 50% da produção de cana é produzida aqui no nosso estado, tanto o etanol quanto o açúcar, e também, por óbvio, a energia, né? A queima do bagaço, etc. Estamos num estado muito rico e somos a locomotiva, o estado de São Paulo, do nosso país. O agro, como um todo, é a locomotiva e a mola propulsora. Eu espero realmente que o rumo em relação ao agro a nível nacional, ele tenha uma nova direção. E isso precisa ser muito rápido, Antônio, porque, infelizmente, não só o plantio como a colheita, eles não esperam. E nós estamos aí com a realização do Plano Safra no papel excepcional, mas não vem acontecendo a transferência e o depósito realmente desses valores na ponta, no consumidor final, que é o produtor. Não vem recebendo esses recursos. Isso vai trazer um malefício muito grande para o agro de todo o país. É verdade, concordo em gênero, número e grau. Senhor Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e também da ASSOVALE, que é a Associação Rural Vale do Rio Pardo, e agora o senhor também é um sócio conselheiro da Agrotalk, que no próximo dia 11, agora deste mês, vai acontecer em São Paulo um mega evento voltado para o setor agropecuário brasileiro. Senhor Paulo Junqueira, eu agradeço imensamente, desejo sucesso na atividade do senhor e principalmente no Agrotalk, sucesso mesmo, e eu espero tê-lo aqui mais vezes, porque eu gostei muito da conversa e eu acho que tem muita coisa que a gente pode passar para o público brasileiro. Muito obrigado e um abraço para o senhor. Muito obrigado, Antônio. Vou estar sempre à disposição sua e do seu programa para esclarecer tudo aquilo que se fizer necessário. Um grande abraço. Falou, meu irmão. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.